Marias de Todo Lugar, Episódio 5, Equilíbrio. Era uma vez uma mulher muito forte, tão forte que fazia os homens tremerem de medo. Ela era conhecida como uma poderosa guerreira. Seu lugar favorito era a batalha, tanto que quando ela passava, todos os guerreiros paravam, tudo que estavam fazendo, apenas para vê-la passar. Ela era casada com um rei muito poderoso, que também era um grande guerreiro. Aí, já viu. Os dois juntos eram um casal muito forte, tanto quanto uma tempestade. Agora imagina, os dois com raiva. Quando eles brigavam, dava para ouvir de longe, ele com uma trovoada no céu e ela com um relâmpago que explode e queima tudo no caminho. Eram chamados de o casal do Dendê, por serem tão quentes. O nome dele era Xangô e ela era Oiá. Um dia, Oiá e Xangô tiveram uma briga tão feia, mas tão feia, que ela teve que sair de perto, de tão brava que estava. Andou, andou e foi procurar um poderoso feiticeiro. Isso mesmo. Hum. Ela pediu para que ele transformasse a vida dela, de tanta raiva que ela estava sentindo, que não cabia tudo dentro de seu corpo. Queria virar outra coisa, sair correndo ou voando para longe, antes que fizesse alguma besteira. Ela imaginava que ele transformaria ela em um animal feroz, que desse conta de tanta raiva que ela estava sentindo. Ou, ainda, em uma grande ventania que arrastasse tudo por onde passasse. Mas o feiticeiro, que era muito sábio, olhou para ela e soube na hora o que seria. Sabe no que ele transformou ela? No que, filha? Em uma bela borboleta. Ela saiu voando, leve, com as asas coloridas. Vendo que tinha virado um animal tão delicado, ficou confusa, mas aproveitou o voo e foi calmamente se deliciando com a leveza de ser uma borboleta. Lindo, né? Sim, muito lindo. Mas depois, confusa com aquela escolha, ela perguntou por que ele escolheu transformar ela em algo tão frágil. E o feiticeiro disse que se tivesse transformado ela em um animal como um búfalo, grande e forte, ela teria quebrado tudo no seu caminho. Se ele tivesse a transformado em vento, ela viraria uma tempestade ou em um furacão e teria destruído a cidade inteira na sua fúria. Então, ele a transformou em uma borboleta para lembrar ela do equilíbrio. E assim, depois disso, sempre que ela sentia medo ou que tudo estava pesado demais, ela se transformava. Ela podia ser tão forte quanto uma tempestade ou um búfalo, mas era importante lembrar que ela também tinha dentro de si a leveza e a calma de uma borboleta. Eparreia. E a história termina assim, com Eparreia. Inhansã é vento, filha, é furacão, mas também é brisa, é equilíbrio. Saber a hora de guerrear e a hora de ser leve, eparreia oiá. Você é muito boa contando histórias, filha. Ai, obrigada. É uma história linda, né? Pena que o projeto não foi para frente. Até mudei alguns nomes para que ficasse mais suave para eles. Mas não adiantou nada. Foi cortado na hora. É, eu percebi. Por isso que tirou o nome de Exu, filha. Ele é quem transforma Inhansã em borboleta. Eu sei. Quando eu falei a palavra Exu, senti na hora que não seria aprovado. Tentei adaptar, sabe? Tipo assim. Ai, mas não adiantou. Filha, a gente é o que é. E a nossa essência não muda por causa de como os outros nos chamam. Porque é a gente que se define. Mas nossos nomes são sim importantes.
São parte da nossa identidade e da nossa história. É importante lembrar disso. Eu sei, mas é que eu queria muito que desse certo. Eu sei, filha, mas a gente não tem que se pintar de outra cor para ser mais aceito, nem mudar nossos nomes para ficar mais suave para eles. Eles não foram suaves com a gente, nem são. Verdade. Nossa, eu achei que sabia o bastante para ensinar, mas eu tô vendo que eu tenho muito que aprender. Ai, desculpa. Agora eu tô percebendo que não foi a melhor ideia. Filha, o primeiro passo é esse: querer. Querer melhorar, querer evoluir. Mesmo Yansan, uma orixá tão poderosa, teve coisas para aprender. Eu entendo esse desejo de suavizar as coisas, mas no final, enquanto a gente não pronunciar os devidos nomes, eles vão continuar não sendo ouvidos, não é? Verdade. Houve um tempo em que as pessoas eram obrigadas a esquecer seus nomes, sua família, os nomes de seus pais, dos seus avós, dos seus entes queridos, em que tinham que esconder o que sabiam. E para manter os nomes na memória, eu tinha que fazer assim, colocar outras palavras no lugar. Mas esse tempo já passou, filha. Foi-se o tempo que a gente se escondia, que os terreiros eram escondidos. Temos mesmo é que assumir em voz alta a nossa identidade. É aquele ditado: ame seu Exu em praça pública, né? Exatamente. Eles têm medo de Exu porque não sabem o quão maravilhoso ele pode ser. Se soubesse a maravilha que é ter orixá em sua vida, ninguém nunca tentaria apagar essa força. Se soubesse as grandes amizades, os grandes amigos, guardiões e toda a família espiritual que temos e que nos guarda e nos ama, ninguém jamais teria coragem de atacar algo tão divino. Sim. Por isso que eu acho que é tão importante contar, mãe. Queria ser corajosa como Yansan e ir pra guerra sem medo nenhum. Não só você, mas imagina só se todo mundo fosse pura coragem, sem medo nenhum. Yansan nos ensina muito sobre coragem e luta, mas também sobre equilíbrio. Lembra da borboleta? Verdade. Essa história que você escolheu contar é linda, eu adoro ela. E Yansan está presente nos 4 elementos, sabia? É rio, é o próprio vento, é quente como fogo e treme na terra quando está com a sua capa de búfalo. Capa de búfalo? É, essa é outra história, uma muito interessante, inclusive. Laroyer. Mas o que está acontecendo aqui agora é que Yansan diz que é preciso mais equilíbrio, filha. Mas, mãe, quando eu pesquisei, dizia que Oiá era super nervosa, pura fúria. E ela é nervosa. Mas, como na sua história mostrou, não é só isso. É preciso também ser borboleta, mas sem deixar de lado sua habilidade de ser furacão. E também não existe coragem pura sem medo. O medo também é saudável e é necessário para a gente. A gente precisa sempre dos dois lados, entende? Ah, ser furacão, mas não esquecer de ser brisa, E né? isso, saber escolher a hora de falar alto e a hora de ser mais leve, mais doce. Malandragem, filha. Mas para isso eu tenho que ouvir a minha intuição, né? Que a senhora disse antes que eu Isso tenho. mesmo. Tá, mas sinceridade, não faço ideia como fazer isso. Sabe, filha, um primeiro passo é abrir mão do ego, da vaidade. É ele quem impede as pessoas de ouvirem sua intuição, de abraçar mudanças, de dar o braço a torcer. Como assim, mãe? É preciso desprendimento para entender o que é melhor, deixar o ego de lado, que é o que impede a gente de tomar boas decisões. Mas eu não tenho esse ego todo, não. Filha, todo mundo tem. É ele que nos impede de abraçar que a gente também tem um lado negativo. A gente tem, como Yansan, várias formas que podemos usar.
Podemos ser construtivos ou destrutivos para os outros e principalmente para nós mesmos. E é isso que acontece quando estamos desequilibrados. O ego faz parte de nós. O que não podemos deixar é que eles nos travem no mesmo lugar. Eu sei bem como é se sentir travado. Pois é, Acho que agora eu estou entendendo melhor, mãe Penha. Parece que está tudo no equilíbrio, então, não é? exatamente. Mas esse lado negativo aí, não é isso que a gente tem que evitar? Tipo, é o que faz da gente uma pessoa ruim, não é? É o que faz da gente ser humano, ser complexo. Não adianta fugir da sua sombra, filha, porque ela faz parte de você. Você sabe o que tem na sua sombra? Nossa, mãe, eu evito ficar pensando nessas coisas. Deixa eu explicar de outro jeito, então. Filha, por mais que hoje você veio pensando no seu trabalho e na sua irmã, outros caminhos como saúde, amor, projetos futuro, tudo está entrelaçado. Não é incomum hoje as pessoas ficarem doentes por excesso de trabalho. Ou ainda a área da espiritualidade ficar abalada por causa da família. Por exemplo, somos feitos de um todo que fica em equilíbrio. Quando um lado está mais pesado do que o outro, é como carregar pedras. Você não pode pesar mais o braço esquerdo do que o direito, senão não vai conseguir caminhar. Então, como faz com o lado negativo, mãe Penha? Se é negativo e se não é para negar, nem para esconder. Abraça, entende que é parte de você. É o todo que faz a gente ser como é. Somos humanos, temos falhas, às vezes não conseguimos fazer tudo como achamos que é certo. E está tudo bem. Ai, obrigado, mãe Penha. Acho que eu precisava ouvir isso. Eu estou tentando, sabe? Eu sei, filha. Nossa, não imaginei que um jogo de búzios ia me fazer chorar assim. Parece até que eu tô conversando com a minha psicóloga. Ah, filha, o terreiro é um lugar de cura. Mas como a gente já viu, a atenção não deve ser só com a saúde do corpo, não é? Com certeza. Uma conversa com um preto velho ou uma preta velha é como uma consulta assim, parecida com um psicólogo, ou com um vô ou uma avó. Já uma conversa com herê já pode trazer aquele sorriso que a gente precisa e que acaba esquecendo depois de adulto. Os caboclos e boiadeiros nos trazem muita força. Já ouvi falar que eles são de pouca conversa. São mesmo. Já alguns marujos gostam de conversar, que é uma beleza, e fazem uma limpeza daquelas, que a gente sai muito mais leve. E Exu e Pombogira? Eu vejo muita coisa na internet e nunca sei no que acreditar. É, filha, a internet não tem muito filtro, né? O nome Exu pode ser tanto para orixá, que a gente viu lá no início, ou para as entidades que trabalham como Exus e Pombogiras. Esses mesmos. Eles são a lei do retorno, filha, são guardiões. E eles fazem mal? Eles são o equilíbrio. Exus e pombogiras não são maus. Eles retornam o que recebem e o que é merecimento de cada um. A pergunta que a gente deve se fazer é: o que estou merecendo? Nossa, hoje tá cheio de perguntas difíceis aqui, hein? Eu vou até pegar outro copo d'água. E se fosse fácil, ia ter merecimento? E a gente tem um Exu? Como é que funciona? Lembra que eu te falei da família espiritual que temos e que nos protege? Independente de como é neste mundo carnal, no mundo espiritual todo mundo tem uma enorme família. Mãe, pai, avô, avó, padrinhos, madrinhas, todos diferentes, que te ajudam de forma diferente e que confiam que você vai se sair muito bem neste mundo. Afinal, o que você mais tem é ajuda, filha. Ninguém está sozinho. Ai, lá vai eu chorar de novo. E como é que eu posso conversar com esses guardiões? Como é que eu sei que eu tenho um? Todo mundo tem, filha.
Exus e Pombogira são forças de luz. Eles te ajudam, às vezes sopram no seu ouvido o que você precisa e merece saber. Lembra da voz da intuição? Pois é. Para quem conhece, são os melhores amigos que qualquer pessoa poderia ter em terra. Então não tem nada de maldade neles. Filha, essa visão de dualidade em preto e branco não é nossa. Eles são equilíbrio. Eles trabalham nos lugares mais escuros. Sabe como ninguém o que existe nas sombras. Eita. Então não tem como esconder mesmo, né? Exatamente. Deixa eu te contar um caso. É rápido. Imagina que uma pessoa se perdeu dentro da própria sombra. E quando se perde assim, acaba ficando em lugar tão escuro que não entra nem luz, nenhuma luz. Por isso é escuro e frio. Assim, apenas eles, que são feitos de luz, mas concordaram em trabalhar nos lugares mais escuros que poderiam achar. Eles entram lá e tiram as pessoas de lá, ajudam de todas as formas que a pessoa se permitir ser ajudada. Eles conhecem bem a sua sombra, por isso são provavelmente quem mais te conhece em todo o mundo. Nos guardam todos os dias da vida. Esse é o poder destes guardiões, o equilíbrio entre a luz e a treva, positivo e negativo. Eu não seria nada sem Exu e Pombogira, Laroyê. Nossa, eu gostaria de poder agradecer por tanta proteção e tanto cuidado. Eu nem fazia ideia. Tantas vezes que eu achei que eu estava sozinha. E nunca esteve. Sempre teve uma grande amiga do seu lado esquerdo, usando sua intuição para ajudar você a ser mais feliz. Uma amiga? Sou muito grata. Deus sabe do que ela já deve ter me livrado. Mãe Penha, eu posso saber o nome dela? Filha, ela é que decide a hora de revelar o próprio nome. Afinal, o nome é dela. Vai também do merecimento da pessoa e do que muda se a pessoa souber o nome ou não. Ah, nem a primeira letra? Só para eu saber a quem agradecer agora. Acho que eu posso te adiantar uma coisa. O que é? É uma Maria. Ai, obrigada. Do fundo do meu coração, muito obrigada. Laroyê, Pombogira. Laroie. Você acabou de ouvir o nosso penúltimo episódio, Equilíbrio. Este episódio contou com o roteiro de Arielle Santos e Mileide Moura, edição e sonorização por Rafa, design visual por Cris Moreira e com as vozes de Cíntia de Nanã como Mãe Penha e de Thaís Eduarda como Maria Flor. Este podcast foi executado com recurso da Lei Paulo Gustavo, realização de Araciato, Associação de Resistência Afro-Brasileira Sociocultural e Lê Axé de Nanã. Acompanhe mais e deixe seus comentários pelo Instagram @mirongas e @podcast_das Marias e aqui na sua plataforma de áudio.